Bom dia a todos. Então, hoje a gente vai conversar sobre os fundamentos da negociação, que é um tema de alta importância para a compreensão da mediação como instituto, mas que tem um valor intrínseco em si, que é a gente poder dominar os conceitos fundamentais, o que é a negociação, como ela se opera. Em especial, a gente levar em consideração que as partes de uma mediação são negociadores, né? A gente vai utilizar para a aula de hoje conteúdos e fundamentos da Escola de Harvard, mas a gente não vai ficar apenas no modelo harvardiano, a gente vai fazer um passeio por outros influxos de conhecimento no âmbito da negociação, e a gente vai falar sobre negociação também à luz da metodologia autorreflexiva que foi desenvolvida aqui pela casa. Vamos começar com um conceito inicial que, se a gente pudesse escolher uma palavra como sinônimo de negociação, a gente sugeriria a escolha da palavra persuasão. Então, um primeiro conceito fundamental é entender que uma negociação ela implica necessariamente num movimento de convencimento de parte a parte, né? Isso porque, a contrário senso, a toda evidência, a negociação ela não pode ser associada a uma prática coercitiva, muito embora, às vezes, um estilo de negociação mais endurecido comece a dar um pouco braço para essa ideia de coerção. Mas o conceito fundamental de negociação passa por uma ideia de persuasão, de convencimento. Houve uma mudança lá na década de 70, década de 80, né, inicial, sobre formas de visualizar tecnicamente a negociação, e foi desenvolvido pela Escola de Harvard uma contracultura em relação a práticas e formatos de negociação até então existentes nos Estados Unidos como forma mais majoritária, né? Até então, um modelo que era bastante difundido, né, e ainda ele pode ser pregado por alguns espaços ainda, era um modelo que sinônimos de negociações bem-sucedidas implicavam numa forma endurecida de que o negociador tivesse com o outro. Então, quanto mais firme eu fosse, quanto mais durão eu fosse, melhores os resultados eu teria nessa negociação. Numa divisão de pizza, quanto mais eu bato o pé, mais forte eu me mostro, maior a fatia da pizza que eu consigo, né? Então, Harvard o que vai trazer é uma desconstrução dessa ideia com uma zona de argumentação muito plausível, né, e baseada em estudos empíricos, porque essa é a diferença da gente ter um olhar teórico e um olhar que mistura a teoria com a aplicação prática, né? E quando eu falo de aplicação prática, a gente fala que nesses anos todos da Escola de Harvard, esse modelo ele já foi exportado para dezenas de países, ele já foi utilizado em grandes guerras, em grandes tensões internacionais, também no universo empresarial e em uma infinidade de situações menores, né? Então, hoje, quando a gente fala da metodologia de Harvard, a gente está falando da metodologia mais conhecida, né, e que mais êxito tem ganhado nos espaços acadêmicos e profissionais na área. Mas então, em que consiste essa metodologia? Que diferenças ela produz desses outros estilos mais old school, né? Harvard apresenta uma ideia, né, que supera essa ideia, o conceito de negociação por posições, né? Então, essa ideia que eu mencionava antes, de negociadores duros, né, duros tanto com a pessoa quanto com o objeto da negociação, na abordagem do objeto da negociação, ela se pautava por uma firmeza posicional, né? O que é a posição? A posição é o lugar em que eu finco uma ideia quase que única de solução daquela situação em concreto, né? Então, é como se a gente tivesse, de alguma maneira, também uma identificação até do nosso próprio ego com aquilo que a gente está colocando que é um limite. Então, a posição, ela gera uma âncora na forma como a gente coloca a negociação. Ela é uma externalização máxima da nossa vontade em relação a um processo negocial qualquer, dos mais simples aos mais complexos, né? Então, ao me posicionar, então, eu quero vender essa casa por 500 mil reais. Eu não aceito um centavo a menos, é 500 mil, essa é a minha posição. E o vendedor da casa diz, eu vou pagar até 400 mil, mais de 400 mil eu não pago. Então, quando a gente tem uma negociação pautada nessas bases, a gente tem duas posições antagônicas, rígidas, ancoradas nesse lugar, a gente tem o quê? Menos flexibilidade, tá? E da minha experiência, e aí eu falo como Vivian Gama, todas as mediações exitosas e negociações exitosas que eu tenho presenciado e agenciado, as mais
As que mais superam os resultados são baseadas na flexibilidade, como conceito, como uma ideia que penetra, né, a linha de raciocínio das partes em concreto, dos negociadores em concreto. Mas, para além da flexibilidade, né, quando a gente fala de posição, que é uma ausência dessa flexibilidade, a gente também pode acabar gerando um custo, um ônus, à relação das partes que estão em negociação, né? Porque o problema de uma negociação fincada em posições é que você gera um apego àquela posição que originalmente você coloca, e para você se manter coerente ao longo do processo, você tem mais dificuldade de dar um passo atrás, né? Porque se você já disse que era até ali, como é que depois você justifica que você sai do até ali, né? Há uma desmoralização implícita. Como é que se dá esse custo à relação, né? As pessoas, quando se veem ameaçadas ou confrontadas, não precisa ser ainda num nível de ameaça, mas num nível de confronto, né? Em relação a uma ideia que está sendo colocada de forma muito rígida, isso chega dentro do universo individual da pessoa de uma maneira que, ainda que ela aceite aquilo, ela aceita aquilo com um ônus que se projeta depois como um custo relacional, né? Eu posso até aceitar algo, ceder, mas há uma fatura depois a se pagar naquela relação, sobretudo nas relações continuadas, né? Então, um redesenho desse formato de negociação é a gente sair desse olhar posicional, apegado às posições, e Harvard criou um tipo de negociação que se chama negociação baseada em interesses, tá? Essa linha orientativa de negociação baseada em interesses, ela tem uma pauta inicial de extrema relevância que vai dizer o seguinte: Harvard, seja firme em relação ao conteúdo, mas suave em relação às pessoas, tá? Então, o trato precisa ser empático, afável. Agora, ser empático não significa ser passivo ou bobo, tá? Porque, como a gente está vendo aqui, você, quando faz concessões para agradar, para chegar a um acordo, todos pagam alguma fatura depois, e quem paga também é essa relação. Então, Harvard, o que ele vai propor é uma forma de tratamento empática, mas um pragmatismo em relação ao conteúdo negocial, como um primeiro marco de diferenciação, tá? Então, Harvard não está pregando que as pessoas estejam nesse lugar da extrema concessão do tudo pelo acordo. Então, essa doçura da negociação não é sair de um lugar da rigidez, dessa firmeza, dessa dureza, para ir para um lugar oposto a isso. A gente está buscando um equilíbrio entre esses espaços. Conversando sobre isso, olhando a mediação, né, o que é importante a gente observar também? Que as partes numa mediação, e nós na vida, né, temos tendências e nos projetamos nas situações com perfis negociais determinados, tá? Quais são esses perfis negociais determinados? Existem formas, né? Existem pessoas que tendem a lidar com os relacionamentos e com as negociações de uma forma um pouco mais agressiva, mais hostil, não é assim? E tem pessoas que estão do outro lado, nessa comunicação mais passiva, né? Então, em termos de comunicação, que é um módulo que a gente vai ter específico, mas é importante a gente fazer esse paralelo, né? Isso casa com essa ideia inicial de Harvard. O que a gente vai procurar é uma comunicação assertiva. Essa comunicação assertiva, ela não é nem passiva e nem agressiva, tá? Na aula específica de comunicação, a gente vai dissecar os componentes da comunicação assertiva. Mas assertividade significa, inicialmente, eu conseguir falar com clareza aquilo que é importante para mim, mas também, ao fazer isso, conseguir levar em consideração o que pode ser importante para o outro, tá? Numa medida de equilíbrio. Então, quando a gente plasma isso numa comunicação, numa negociação bem orientada, ou seja, essa reestruturação comunicacional, a gente começa a ter os frutos e os benefícios desse trabalho. Vamos avançar um pouco mais nessas ideias iniciais de Harvard, tá? Harvard traz 4 ideias orientadoras fundamentais para a negociação, que são essas aqui. Separe as pessoas do problema, centre-se em interesses, não nas posições, crie opções de benefício mútuo, insista em utilizar critérios objetivos.
Nessa aula de hoje a gente vai conhecer em detalhes o que são essas linhas orientadoras e como é que isso se vê na prática concreta. Antes da gente entrar nesse alinhamento, eu queria introduzir um outro aspecto introdutório sobre negociação que é de extrema importância para a gente poder compreender também, que é uma diferenciação entre dois formatos de ver negociação com outro tipo de classificação, que seria a negociação distributiva e a negociação integrativa, tá? Vamos ver se a gente já encontra semelhanças com o que a gente aprendeu até agora. Na negociação distributiva, as pessoas envolvidas se engajam para ter a maximização de um elemento fixo, tá? O que inevitavelmente vai gerar uma vantagem ou de um lado na exata proporção da desvantagem para o outro lado. Isso é o tipo de negociação que a gente chama de perde-ganha. Alguém precisa perder para o outro ganhar. Mas para além da negociação em si, o que a gente está olhando do modelo perde-ganha? É uma forma de ver, uma crença também. É uma forma de entender a negociação a partir de uma crença de que alguém precisa perder para o outro ganhar, que é o que Harvard depois vai começar a desconstruir, trazendo uma ideia de que é possível que todos ganhem, é possível criar um tipo de negociação com benefício mútuo, né, e benefícios multilaterais. Ainda que na negociação distributiva, a gente observa que a meta dos envolvidos se restringe a essa ideia de barganha, buscando sempre mais, que é dentro do que a gente está bastante familiarizado, é só a gente ir a algum mercado aberto, né? Isso custa quanto? Custa 100, eu pago 20. Ah, me faça uma oferta séria. Ah, no máximo eu pago 30. Ó, a senhora não sabe quanto custou, eu posso fazer por 90. E eles vão fazendo essas barganhas, que são o quê? O que é uma negociação por barganha? É uma negociação por posições. É uma negociação em que eu estou afirmando aquilo, mas eu não estou indo no cerne da questão, que é ir aos interesses, que é o conceito que já a gente vai introduzir, tá? Aqui, o que é fundamental a gente entender na negociação distributiva é que há um predomínio de uma lógica de escassez. Para eu acreditar que para eu ganhar alguém precisa perder, o pressuposto de raciocínio disso é que não há para todos. Então, portanto, eu estou numa lógica de escassez. E quando a gente muda o paradigma de uma lógica de escassez para uma lógica de abundância, que é o que a gente vai fazer do outro lado, a gente muda a configuração de visualizar aquela situação e, a partir disso, novos insights a gente consegue produzir para um encaminhamento de solução. Aqui, para a gente poder fechar, a negociação distributiva ela é pautada por essa dinâmica que a gente chama de cabo de guerra. Eu puxo de um lado, a outra pessoa puxa do outro lado. Porque quando eu dei esse exemplo para vocês da barganha, né, dessa feira, eu pago 100, eu pago até 20, vejo, mesmo quando a pessoa altera a posição dela, se ela diz assim, eu pago até 20 e depois ela vai subir até 30, já gerou aquele desconforto do que ela disse que faria para o que ela está fazendo. Pode ser até que você tenha essa alteração dessa fala inicial, mas existe um custo associado a isso, porque você já havia autolimitado o seu percurso na negociação. E depois, para você fazer isso... Então, a lógica dessa negociação de barganha, cabo de guerra, né, perde-ganha, ela é pautada numa ideia de rigidez, numa ideia que pode gerar custos, porque a gente está falando de uma negociação, eventualmente, de pessoas que não se conhecem. Mas se você coloca esse tipo de negociação de barganha numa relação continuada, os efeitos são outros, tá? Porque a gente tem que perceber o seguinte, nós, e Harvard fala isso, né? Nós queremos ou não, somos negociadores na vida, né? A negociação é um fato da vida. Todos os dias nós negociamos permanentemente. Qual a diferença do olhar da negociação lato sensu para uma negociação num ambiente de mediação, por exemplo? É porque aqui a gente tem uma negociação num ambiente conflitivo. Então, a dificuldade adicional de se fazer uma negociação num ambiente de conflito é que você tem a tensão envolvendo aquele processo negocial. Mas, no fundo, o que a gente faz numa mediação é facilitar, qualificar a negociação entre essas duas partes ou mais partes, se for o caso, se for uma mediação multiparte.
Então, qual é a proposta? Como é que a gente sai desse modelo de rigidez posicional da barganha do cabo de guerra, tá? Existe uma outra forma de ver, eu já mencionei esse conceito inicial de Harvard, de negociação por interesses, e aqui eu quero apresentar para vocês essa ideia da negociação integrativa, tá? Então, o que significa a negociação integrativa? Aqui, primeiro, a gente vai buscar compreender os interesses dos envolvidos para então criar opções e atender a esses interesses da forma mais proveitosa possível, tá? Então, eu vou passar aqui uma imagem que ajuda a gente a visualizar. Quando a gente tem uma posição concreta e explícita, se a gente vê um modelo aqui, ó, próximo a um iceberg, a posição, a única coisa que a gente consegue ver é essa ponta aqui do iceberg, tá? Mas olha a quantidade de informação que pode ter aqui submersa na água, que não está visível, mas que está escondida através de um olhar posicional. Então, os interesses que rodeiam essa posição, que às vezes não estão explícitos, e às vezes podem até estar intangíveis, quando a gente muda o estilo de negociação para uma negociação baseada em interesses, a gente troca a ênfase. A ênfase deixa de ser o aspecto posicional e passa a ser essa investigação inicial de quais são esses interesses, dar vida a esses interesses e negociar com base nos interesses e não nas posições, tá? Que a gente vai chegar nisso já já. Voltando aqui para o quadrinho da negociação integrativa, tá? A contrário senso, ao contrário dessa lógica de escassez, olha só que interessante. Aqui na negociação integrativa predomina uma lógica de abundância, como um conceito, como uma crença, porque eu saí daquela limitação de que para eu ganhar o outro pode perder. E então, se todo mundo pode ganhar como conceito aberto, a gente está numa lógica de abundância, nesse sentido, tá? Eu posso confiar na criação de valor como uma forma de atender os interesses envolvidos, tá? Sem que a vantagem de um signifique a desvantagem do outro. Então, a ideia da negociação integrativa pode ser sintetizada numa expressão fundamental que é gerar valor. Gerar valor além daquilo que as partes inicialmente conseguem ver. E para gerar valor, gente, eu já vou compartilhar com vocês algo dessa minha experiência desses anos todos. Significa ser criativo. Significa olhar além do óbvio, fazer uma boa exploração desses interesses e conseguir ir além, ver além do que é posto de forma inicial, gerando valor novo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para as suas ideias poderem ser amarradas, tá? Um exemplo, por exemplo, que a gente pode dar é o seguinte. Então, eu estou numa negociação com uma outra pessoa para um uso determinado de uma sala comum, tá? Então, vamos supor que eu tenho um sócio e o negócio está crescendo e a gente tem uma sala e essa sala já não está dando mais vazão para o que a gente faz, tá? E aí a gente pode entrar numa situação conflitiva em relação ao uso do espaço da sala. Numa lógica de escassez, só tem uma sala. Para eu usar a sala, ele não pode usar. Para alguém ganhar, o outro tem que perder, tá? Como é que a gente consegue fazer o atravessamento em ver formas de geração de valor? Então, eu preciso sair da posição e ir para os interesses. Então, como é que a gente vai para os interesses? Perguntando às pessoas por quê. Quais as necessidades que sustentam essas posições? Aí eu posso informar assim, bom, eu preciso do uso da sala para ministrar formações, para dar cursos, então essa sala aqui é uma sala adequada para dar as formações e por isso eu preciso, tenho essa agenda e tal. O meu sócio, por exemplo, ele pode dizer assim, não, o que eu preciso para fazer da sala é para fazer atendimentos da consultoria que a gente está desenvolvendo, não é necessariamente um modelo de formação. Então eu digo assim, bom, se ele está precisando para fazer um uso de atendimento a clientes, eu posso lembrar o seguinte, eu tenho uma outra sala, por exemplo, tá, que não fazia parte desse objeto societário, mas que é uma sala em que eu também posso, por exemplo, estar fazendo atendimentos a cliente. Falo, olha, eu tenho essa sala que é muito adequada, ela é muito bonita, esteticamente tem uma ótima apresentação, eu posso oferecer para você esse uso dessa sala e a gente renegociar a redistribuição
sala maior, que era o objeto central. Então, o que a gente está fazendo com esse exemplo? Que ele é muito simples, mas ele consegue ilustrar o que a gente está trazendo. Se eu me mantenho numa ideia de posição, eu só olho essa sala. Eu não gero valor adicional, eu não crio valor adicional. E eu não sou criativa para pensar em outras ideias. Quando eu, por outro lado, amplio para essa lógica da abundância, começo a penetrar nessa questão do atendimento aos interesses, qual é o interesse dele e quais são os meus interesses, eu consigo criar outros desenhos de solução que, pasmem, o resultado é ganha-ganha. Todo mundo pode ganhar. Então, em síntese, o modelo da negociação integrativa, ele vai pautar por uma ampliação dessa flexibilidade, tá? Vai focar nos interesses em detrimento de um posicionamento fixo, sendo que os interesses eles podem ser atendidos de diversas formas. Essa criatividade, essa amplitude de olhares é que faz possível a negociação integrativa. Mas se a gente fosse pensar então, Vivi, então o que você está querendo dizer para a gente é que a gente deve abandonar esse tipo de negociação distributiva. Vejam, distributiva porque distribui o valor existente, os recursos existentes com a pressuposição de que aqueles são os únicos a serem distribuídos, que não há mais. Então você está dizendo que a gente tem que abandonar isso para exclusivamente trabalhar em formas de negociação integrativa, integrando novos valores, novos recursos para ampliar a torta? Eu vou dizer para a gente ter parcimônia num olhar em relação a isso, tá? Claro que a nossa tendência é projetar esse tipo de desenho como um desenho mais fértil de soluções e, em especial na mediação, é aquele que vai engendrar um apoio mais substancial para o procedimento, que é o que a gente vai aprender em detalhes. Mas eu preciso dizer para vocês que na quase totalidade das negociações existentes no mundo, né, inclusive nos procedimentos de negociação, de mediação, vai haver uma tensão permanente entre esse modelo de negociação e esse modelo de negociação. O nosso trabalho como facilitador é puxar as pessoas no máximo da potencialidade do caso para esse modelo aqui. E existe uma tendência delas virem para esse modelo do lado de cá. Então, o que é importante a gente matizar aqui? Em mediação, a gente vai pautar nossa intervenção dando ênfase para essa estrutura, mas entendendo que existe um movimento de tensão permanente em qualquer processo negocial, tá? E na mediação propriamente dita também, que é entre esses dois espaços. E a gente vai ter que conviver e lidar e gerir os procedimentos de mediação tendo conhecimento desse fenômeno. Muito bem. Então, para a gente poder viabilizar o modelo de lá, o modelo que integra valores, que gera valores, a gente tem que ter uma ideia inicial de forma muito clara. Uma compreensão profunda e prática de que cada parte, cada negociador tem múltiplos interesses. Dessa minha experiência esses anos, o que eu tenho observado? Primeiro, nem todos os interesses às vezes estão claros para a própria pessoa. Por isso que essa intervenção na exploração, em você saber extrair os interesses das pessoas, é tão fundamental. Às vezes eu tenho algo que está lateralizado no meu pensamento, mas não está claro para mim. Outras vezes eu estou colocando a ênfase em questões, mas quando eu problematizo à luz da metodologia reflexiva que abre o olhar e a perspectiva sobre as situações em concreto, podem aparecer aqui outros interesses. Então, regra geral para a gente começar a entender o modelo de Harvard é olhar para essa multiplicidade de interesses. Então, se as partes não estão verbalizando isso, o nosso papel é encontrar, fazendo perguntas estratégicas, que a gente vai aprender também no modo avançado, à luz da metodologia autorreflexiva, como chegar nessa multiplicidade de interesses, tá? E a ideia é a gente ter fartura de interesses. Quanto mais interesses eu descubro que as partes tenham, maiores são as probabilidades de eu conseguir ter olhares criativos, porque eu tenho mais lastro para buscar espaços de atendimento. Se eu só quero uma coisa,
eu só posso ser atendida de um jeito. Se eu tenho múltiplos interesses, tem diversas formas de eu poder ser atendida. E tem diversas formas de a gente criar desenhos ampliados de compensação e de reequilíbrio que a gente possa chegar num lugar de justiça co-construído pelas pessoas, que é o objetivo da estratégia da negociação e da mediação. Então, regra número 1, encontrar os múltiplos interesses de cada parte. Cada negociador precisa, se ele não tem claro, ele precisa ter claro, se ele não tem verbalizado, ele precisaria verbalizar. Se eu estou trabalhando com esses conceitos numa negociação, eu vou me preparar para negociar com o outro, fazendo o meu dever de casa, que é tentar antecipar quais seriam os interesses do outro e fazendo já o meu checklist dos meus interesses. Isso numa estrutura de negociação. Como é que a gente leva isso para uma estrutura de mediação? O mediador, ele vai fazer essa investigação junto às partes, tá? Idealmente, ou na sessão de pré-mediação, ou nos espaços de cálculos, que são os encontros individuais do mediador com as partes. Por quê, gente? Existe uma probabilidade alta de que as pessoas consigam falar com a abertura de todos os seus interesses um na frente do outro? Não. Alguns, eles podem até criar essa abertura. Outros não necessariamente, porque a gente tem que pensar que quando a gente traz esses conceitos de negociação para mediação, a gente tem necessariamente a problematização, que é a estrutura do conflito. Quando tem conflito, em geral, tem baixa de confiança no outro. E mesmo na negociação, numa negociação de barganha, eu tenho muito cuidado com a confidencialidade, com a troca de informação, porque, sobretudo nos Estados Unidos, a ideia de que informação é poder, né, e isso é uma forma de valor, as pessoas tendem a ser um pouco mais restritivas no que elas oferecem de informação, como tendência, né? Em países com cultura mais abrasileiradas, isso é atenuado, né? Mas, de forma geral, nas minhas andanças aí em tantos países, é muito marcado e muito forte essas estratégias de negociação nas culturas, como é que elas variam, tá? Eu vou conversar um pouco com vocês dessas variedades. Mas aqui a gente precisa materializar esse conceito. Então, Vivian, você está dizendo que a gente tem que fazer um movimento exploratório de identificação de interesses múltiplos de cada parte de forma individualizada. Sim. Mas como é que a gente vai saber o nível de suficiência disso? Até onde a gente vai, tá? Então, o nível de suficiência disso, claro, né, que a gente brinca que existe aí uma razoabilidade da nossa intervenção, mas a gente vai precisar sentir aquilo que continua a ter link e vínculo, tá? Com a estrutura base da negociação ou com interesses que tenham ressonância dentro de uma parte para outra. Então, por exemplo, não adianta eu procurar interesses que não tenham nenhum link possível entre essas duas partes negociadoras. Então, obviamente, tem uma pertinência e um recorte que vocês vão tatear na prática, porque a gente também não pode começar a criar expectativas de atender a uma multiplicidade de interesses que não tem um vínculo com aquela estrutura de mediação, porque a gente tem que lembrar que a gente está ali para resolver um conflito determinado, tá? Mas guardada essa medida de proporcionalidade, eu insisto em indicar para vocês fartura. Aqui não é um momento de economizar a intervenção, é um momento de deixar ver o que vem. Então, a pergunta é, quais são os interesses? Por interesses, a gente pode associar também a ideia de necessidades, que a gente já vai ver a diferença entre um e outro, tá? Porque as necessidades seriam interesses super qualificados, é aquilo que pra gente é mais visceral. Mas antes disso, dessas diferenciações, primeiro a gente tem que ter aí fartura nessa exploração linkada ao objeto fundamental da mediação. Uma observação importante para a gente poder fazer também, tá? É que as pessoas presumem que, já que a posição da parte A é diferente, oposta da posição da parte B, tá? Então, numa situação concreta, vamos pensar aqui numa situação de alimentos. Esse pai, ele quer pagar um salário mínimo de alimentos e a mãe quer 2 salários mínimos, tá? Então, as posições são diferentes. A gente presume que os interesses também sejam. Mas, eventualmente, se a gente for fazer uma investigação desses interesses aqui, a gente pode se surpreender com uma zona de compatibilidade,
que no ambiente posicional a gente não encontra. Porque a tendência de um olhar posicional é uma tendência a seguir no antagonismo, tá? Numa ideia de que se a gente tem um interesse a defender, eles vão querer atacá-lo, tá? Mas quando a gente faz esse exame mais profundo dos interesses subjacentes, a gente vai encontrar um manancial de interesses que são compartilháveis, compatíveis, tá? Não todos necessariamente, mas alguns, uma zona. E quando a gente está numa mediação, a gente vai buscar esses caminhos aí ao máximo possível. E aí, quando a gente começa a olhar interesses divergentes num contexto em que estão também presentes interesses convergentes, o que acontece? Aqui eles parecem mais manejáveis, eles parecem um pouco mais suaves. Essa diferença, ela ganha um outro contorno de perspectiva. Então, por exemplo, voltando ao nosso exemplo aqui, desse pai que quer pagar um salário mínimo e essa mãe que quer receber, né? Ela não recebe em nome próprio, né? A gente está falando aqui de um filho comum, 2 salários mínimos. Quando você vai para um nível de interesses, pode ser que, por exemplo, os dois tenham interesse no bem-estar da criança. Os dois tenham interesse numa educação adequada ou numa boa educação. Só que a gente pode ter um olhar, por exemplo, de que um pai quer dar um pouco mais de limite e contorno financeiro para essa criança e uma mãe, ela é mais dadivosa na forma dela de criar. Mas num nível mutualizador de interesse, eles têm um interesse numa boa criação e em dar uma boa estrutura. Então faz muita diferença a gente pensar esses elementos de convergência para poder voltar a olhar para a divergência desde um outro lugar. Então vamos ficar com essa ideia aqui. O que mais que a gente pode acrescentar, tá? Vamos seguir desmistificando isso. Às vezes, gente, uma mediação, uma negociação, ela se torna possível justamente porque você tem interesses diferentes. Se todo mundo tivesse necessariamente o mesmo interesse em outras situações, por exemplo, de repente você não teria um ajuste possível. Então, por exemplo, se todo mundo quer vender, não tem ninguém querendo comprar. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é venda e compra. Você tem interesses que são complementares, que é essa complementariedade que faz possível, né, um trade, uma troca necessariamente. Então, os interesses compartilhados e os interesses divergentes mais complementares podem servir por igual para elaborar um acordo sensato. A ideia de acordo sensato é uma ideia que Harvard privilegia muito, tá? E ela fala dos custos dos acordos insensatos baseado em posições, né? E nos possíveis benefícios da gente poder buscar essas ideias de acordo sensato, que eu repito aqui, que passa por uma ideia de compartilhamento de sentido de justiça. Então, essa aqui é a nossa imagem do iceberg. Essa imagem ela ficou muito conhecida para poder caracterizar essa ideia harvariana. Então, em síntese, as partes numa mediação vão chegar cada uma com a sua posição e o nosso primeiro objetivo é baixar para o nível dos interesses e entender o que é esse universo que está aqui por debaixo. E Harvard traz algo que para a época foi um marco de diferença muito grande, que é a seguinte ideia, né? Entender os interesses dos demais é pelo menos tão importante como entender os próprios, tá? O que isso significa, gente? Significa que voltando lá à ideia inicial, se a negociação é um processo de persuasão ao outro, para eu poder influenciar o outro, o que é básico? Eu entender o que se passa na cabeça do outro. Como é que eu posso influenciar alguém se eu não conheço esse universo, tá? O risco da negociação posicional, que é muito autocentrada, eu falo só da minha posição e não vejo o outro, é que eu já perdi esse lugar. Porque ao ter menos interesse pelo universo do outro, eu já não tenho o mesmo manancial de influência, necessariamente. Tá? Então, isso é um desenho estratégico. Mas, além da questão estratégica, isso passa também por uma demonstração de consideração numa mediação e numa negociação, o que igualmente corrobora para resultados mais positivos. Tá? E aí, se a gente pudesse categorizar esses interesses, né, tem uma expressão que diz que os interesses sempre mais poderosos são as necessidades humanas mais básicas. Então, o que eu vou dar de dica para vocês numa negociação, numa mediação?
tentem observar quais são as necessidades fundamentais do outro. Se você está negociando e você, como mediador, explore as necessidades fundamentais de cada parte. Eu tenho um nível de interesses, tá? Que são múltiplos, mas eu tenho essa super qualificação de interesses que pode ganhar esse conceito de necessidade. E se a gente consegue pensar a necessidade humana básica, a gente faz um grande gol, porque tem algo curioso que é o seguinte: nós, como seres humanos, temos uma vinculação intrínseca de interdependência entre todos nós, tá? Se a gente está aqui nessa sala e aparece alguém chorando, desesperado com alguma coisa, que a gente não sabe nem quem é, ou pode ser uma pessoa que a gente nem conheça ou tem intimidade, é quase impossível que a gente permaneça no nosso mesmo estado anímico a partir da entrada de alguém. Isso significa que nós estamos vinculados por uma rede de interdependência. Quando a gente liga a televisão e vê um desastre ambiental ou um desastre, esse movimento natural e espontâneo de sensibilização demonstra isso. A gente não consegue ter uma felicidade totalmente plena enquanto tem alguém na infelicidade de uma forma que a gente visualize isso, porque isso nos afeta, tá? Eu não estou dizendo, gente, que existem exceções, existem pessoas que têm alguns tipos de transtorno, tá? Como psicopatia, por exemplo, que já foi mapeado pela neurociência, que aí existe uma zona do cérebro que está passando por um tipo de bloqueio, mas também a neurociência até nisso já chegou com o conceito de neuroplasticidade, tá? Que mesmo essas zonas que estão interrompidas, então vamos supor que a pessoa teve uma vivência de infância muito difícil, ela aprendeu a se defender por uma experiência muito traumática, tirando a forma de contato empática com as questões, porque como é um botão, eu tiro toda a minha capacidade de emocional, né, de contato e de vínculo, porque eu me protejo de tudo, inclusive das agressões, mas eu também depois não consigo voltar, né, nisso. Então, mas o que eu estou dizendo da neurociência? Que já foi comprovado também que se essa mesma pessoa ela volta a ter reforços empáticos, ela é vista nas necessidades dela, ela consegue reconstruir esses canais que haviam sido bloqueados. Então, nada é estático na experiência humana e nem na biologia humana. Então, como tendência, ainda que essa pessoa esteja momentaneamente ausente dessa faculdade inerente à experiência da vida, isso poderia ser retornável um dia de acordo com certos formatos, tá? Mas, em linhas gerais, a gente não é alheio ao outro. Isso nos afeta. E a forma mais visceral do que nos vincula é quando a gente chega nessa ideia de necessidade humana básica, né? Então, o que é uma necessidade humana básica? Se a gente fizer uma pergunta numa sala com 20 pessoas, essas pesquisas já foram feitas, e todo mundo pudesse dizer uma necessidade humana básica, a probabilidade de que essas 20 pessoas se identificassem com uma necessidade dita por uma outra pessoa, ela é muito alta. Eu já fiz isso em diversos espaços e os números são sempre assim. Há uma identificação com aquilo. Então, por exemplo, todos nós em algum nível temos alguma necessidade de liberdade. Temos uma necessidade do atendimento das nossas necessidades físicas básicas, né? Vinculadas à ideia de sobrevivência. A gente tem uma necessidade ligada a sentir um estado de prazer e de alegria, tá? A gente nós temos necessidades emocionais que não podem ser desconsideradas. Então, quando a gente cria esse vínculo de alguém ver a necessidade do outro e verbalizar o que vê, a gente já começa a produzir diferença. Não significa que necessariamente tudo vai ser atendido, mas ele precisa ser visto como um canal empático, tá? Mas então, como é que a gente chega fundamentalmente nesses interesses e possivelmente nessas necessidades básicas, tá? Se for num âmbito de negociação, você pode fazer essa análise prévia, preparatória, tá? E a gente vai deixar para todos disponível uma folha com os itens de preparação para uma negociação, tá? Isso para um ambiente negocial, o que a gente também pode aproveitar para o espaço de mediação. Mas, fundamentalmente, como é que a gente, numa mediação, consegue dar vazão a tudo isso aqui? Nessa etapa exploratória. Existe um conflito e esses espaços individuais do mediador com as partes, eles são fundamentais. E a gente chega nos interesses, olha só a simplicidade harvariana, em geral, com uma palavra e as suas variações, que é
o porquê a pessoa sustenta aquela posição. Então, o interesse é o sustentáculo da posição e a gente chega nele com a pergunta por quê? Então, se essa mulher que está falando que quer 2 salários mínimos e a gente pergunta por quê? Porque eu preciso arcar com essas despesas referentes à educação, porque a minha filha necessita de um acompanhamento psicológico nesse momento, porque a gente está fazendo um planejamento dela poder mais adiante ter um dinheirinho para quando fizer 18 anos fazer uma viagem de volta ao mundo, que é uma tradição de família, vamos supor que fosse isso, né? Nos Estados Unidos é aquela coisa da faculdade, ou enfim, se for para um investimento no ensino. Então você vai chegando não naquele número isolado do 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, você vai para os interesses que sustentam aquilo ali e as necessidades envolvidas daquilo ali, para a gente então criar mais canal de negociação, tá? Então a pergunta por quê? O cuidado que é o seguinte, isso vem na tradução do inglês e aí a gente tem que ver no português se existem sinônimos também adequados para a gente poder fazer essa exploração, para as pessoas não se sentirem muito na parede, por que você quer aquilo, né? Você pode criar uma rede de sinônimos com os mesmos objetivos, que é importante a gente poder pensar. O segredo de fazer isso é que você não pode fazer isso de uma maneira em que você confronte as pessoas ou ache que elas estão tendo que se justificar. O seu movimento exploratório é no sentido de tentar compreender genuinamente, empaticamente, sem ninguém se sentir inquirido, tá? E aí você vai querer ter o quê? Uma compreensão dessas necessidades, dessas preocupações, das expectativas, dos temores e esses conceitos associados a toda essa rede que está embaixo da posição. E quando a gente fala de um interesse, a gente também pode falar em negativo, tá? Não é só eu tenho um interesse em tal coisa. Então, por exemplo, vamos supor que numa discussão contratual, o impasse ali é você definir a duração do contrato, tá? Então, uma parte quer um contrato de 2 anos e a outra parte não quer um contrato de 2 anos, quer um contrato de 1 ano. Então, como é que a gente pode descobrir os interesses da parte que não quer o contrato de 2 anos? Né? De uma forma simples, que é, seu Rodrigues, o que lhe preocupa num contrato com esse prazo de 2 anos? Não é necessariamente essa pergunta tão objetiva, por que você quer 1 ano, mas você pode sondar a contradicência os outros espaços, tá? A ideia é buscar as informações, porque provavelmente vai sair uma resposta de interesse, porque eu pretendo, a empresa ela tem uma pretensão de sair dessa sede para um outro espaço que não está certo. É você criar conversas, diálogos que não estão saindo de forma natural. E aí, no caso específico da mediação, porque você tem um conflito como um anteparo nessa negociação, como uma divisória ali, tá? Uma outra forma que Harvard ensina a falar que em inglês faz mais sentido do que a tradução literal em português é o porquê não, né? Por que não? E quais são os interesses da parte adversária que contrariam a sua resposta ideal para o caso, né? Se uma parte quer persuadir a outra, mudar as ideias do outro, a gente já viu que o ponto inicial é averiguar aonde estão essas ideias nesse momento. Então, onde estão os interesses da parte adversária? E nesse processo decisório, o que você também precisa identificar ali como mediador, né? Essa identificação de perfil. A gente vai ter isso numa aula de conflitologia que vai servir para a gente entender a mediação. Mas o que a gente aprende a ver de forma muito clara é que tem 5 estilos de perfis bastante marcados em termos de diferença, como tendência nos processos de mediação e negociação. E não é difícil a gente conseguir identificar esses perfis. Então você também tem que construir uma intervenção alinhada a como é que você trabalha com esses perfis. Rapidamente, só para você entender, a gente tem desde aquele perfil, tá? Que é o agressivo, farinha pouco, meu pirão primeiro, quero tudo para mim. E não é só porque ele está negociando imposição, porque isso faz parte de um perfil, até psicológico, que ele traz para a rede. E você tem aquelas pessoas num outro extremo que é, eu quero me livrar do conflito, eu quero ceder, eu quero resolver a história, nem que eu precise abrir mão de tudo. Então, isso a gente, na mediação, tem que começar a observar como tendência. O que são essas falas? O que está tirando as pessoas de uma zona possível de equilíbrio?
Um outro perfil, por exemplo, a gente vai ver isso de forma detalhada no módulo específico de conflitologia, mas um outro perfil, por exemplo, é aquele da passividade, que é: eu não quero ter problema nenhum, mas eu também não quero nem me envolver para resolver. Aquele que, se pudesse desaparecer, ele desaparecia. Então ele tem uma ausência de atitude na mediação que nem favorece o atendimento do outro, nem favorece o atendimento dele, porque ele tem uma forma mais escapista de atuar. E você tem um outro tipo de perfil, que é um perfil mais colaborativo, que está entre esses outros, que é aquele que consegue olhar para os interesses do outro, mas também consegue olhar para os interesses próprios, que seriam as nossas partes ideais em mediação. Mas é para esse lugar que a gente tenta puxar esses outros perfis. Só que você vai dar estímulos aos perfis diferentes na medida em que você identifique essa diferença. E sempre através de técnicas mediadoras, tá? Vamos avançar um pouco mais. Então, tão fundamental quanto identificar os interesses numa negociação bem estruturada é a gente ajudar que esses interesses possam ser expressos de uma forma adequada, tá? Então, a Harvard utiliza uma expressão muito interessante, que é fazer com que os interesses de todos tenham vida. Porque o que não é incomum é que numa situação de um conflito, às vezes o outro até pode ter uma zona de radar que aquilo possivelmente seria o interesse do outro, mas não tem vida, não aparece como um estímulo para que eu faça algo nesse sentido. Então, o trabalho do mediador ou dos negociadores bem conscientes ou bem preparados é entender a importância de você expressar algo dando legitimidade para aquele algo. Isso é uma tarefa dos oradores, por exemplo, que conseguem fazer isso muito bem, né? Outro desafio é que, além dele ter vida, dele ser legítimo, dele parecer razoável aos olhos dos outros, ou seja, o interesse nunca voa como uma palavra sozinho. Ele pode ser apresentado de parte a parte como uma estrutura lógica de raciocínio que sustenta aquele interesse, tá? Mas ele precisa ser concreto, ele não pode ser abstrato. Esse é outro desafio da expressão de interesses. Tá? Ele tem que ter algum nível, uma margem de precisão. Ele precisa ser detalhes mais sólidos, ele precisa ser crível, as pessoas precisam acreditar naquilo. E a ideia, num ambiente negocial, é que você convide o outro a trocar de lugar imageticamente, hipoteticamente, que é uma estratégia, uma técnica específica de negociação que a gente vai aprofundar adiante, de forma que, dentro daquele raciocínio, se eu troco de lugar e estou no lugar do outro, faz sentido eu sentir aquele interesse. Faz sentido aquele interesse. O outro desafio de Harvard que a gente já apontou é entender o seguinte: numa negociação, eu posso ter os meus interesses, o outro pode ter os interesses dele. Mas na mediação, os interesses são de todos. A resolução do problema passa por uma visão integral desses interesses. E aí tem uma imagem que pode ajudar a gente a ver, que você pode ter aqui interesses de A, interesses de B e os interesses compartilhados, que são aqueles comuns. Mas o desafio é apresentar para as partes que estão olhando só para um viés, até essa visão de foco ampliada, entender que isso aqui é mediação. Às vezes, numa mediação, a gente sobe, pode ir para um quadro branco e anota os interesses nesse quadro para que as pessoas visualizem. Só que você cria uma estrutura em que eles se sentem pertencendo àquela visão integral daquilo. Não tem desmembramento no que diz respeito ao objetivo final, que é criar consenso. Outra tendência, que é o que a gente também tem aprendido nos diferentes módulos, é que quanto mais uma parte dá o passo de reconhecer e entender os interesses do outro, o que é a tendência de retorno? Ela vai recebendo isso de volta. Então, o que você precisa é iniciar uma quebra da lógica inicial, tá? E gerar movimentos de reconhecimento recíproco de interesse. E a gente não está nem negociando ainda, a gente só está reconhecendo os interesses. Tem uma ordem de sequência disso. E essa roda, ela é impressionante. Eu posso dar um testemunho de 11 anos fazendo exatamente isso e é impressionante como funciona. Quando alguém dá um passo de reconhecer o outro, é muito provável que esse passo ele seja devolvido como uma recepção de um reconhecimento de algo próprio. E o que em mediação a gente vai fazer como mediadores é tentar travar isso num espaço de equilíbrio, onde essa reciprocidade ela tente ser aí projetada
para maior número de interesses possíveis que sejam relevantes para o processo de mediação. Então, em outras palavras, o que a gente vai fazer é gerar circularidade na apreciação dos interesses. Então, o primeiro passo é identificá-los. O segundo passo é gerar expressão dos interesses de forma viva, com legitimidade, com razoabilidade, com sustentáculo de raciocínio plausível. E o terceiro passo é você gerar circularização desses interesses. Reconhecimento. Outra questão importante, tá? É muito importante que antes de você entrar num espaço de ter ideias de solução, você consiga fazer comentários sobre a problemática. Mediação, negociação passa por, às vezes, você discutir a lógica das questões antes de definir resultados. Então, um mediador amador, um negociador amador é aquele que salta essa ordem, que ele já vai lá para a solução e ele queima essas etapas que a gente está aprendendo aqui, tá? Então, o que significa comentar a problemática? É dar razoabilidade, raciocínio, comenta a lógica, deixa as pessoas falarem. Depois que elas falarem, faça um resumo estruturante daquilo que você, com as suas técnicas de comunicação, de mediação, apoia a negociação. Então, você, num resumo estruturante, você vai saber aonde você dá ênfase. Aquela pessoa que tem uma dificuldade comunicacional maior, a gente já aprendeu, né, que num ambiente aí de isonomia, a gente tenta reduzir um pouco as assimetrias, as diferenças. Então, essa pessoa que tem uma dificuldade de comunicação, você, num resumo, você vai ter mais cautela para poder trazer à tona aquilo que ela está querendo verbalizar, mas está com mais dificuldade de verbalizar, mas que, por exemplo, já pode ter verbalizado para você de outros formatos. Você pode criar perguntas que ajudem ela a verbalizar, e aí, uma vez que ela verbalize, você reestrutura isso em síntese e apresenta em outras técnicas de mediação para outra parte, tá? Mas é muito importante que as pessoas dialoguem sobre problemática, sobre raciocínios, antes de chegar na solução, antes de pensar em opiniões. E mais fundamental ainda é que nesse processo de diálogo aberto, elas consigam se pautar num princípio que ele é da mediação e passa pela negociação também, que é a ideia da visão prospectiva, que é você olhar para frente e não para trás. Então, em mediação, as pessoas têm uma tendência imensa a olhar para o passado, porque é onde nasceu o conflito e o problema. E a gente vai seguir aprendendo que esse passado, obviamente, ele precisa ser visitado, ele precisa ser visto, compreendido, mas num momento de avanço negocial, ele não pode ser uma âncora, porque essa marcha ré tem um custo para o avanço. Então, uma técnica que a gente utiliza é saber identificar com alguma precisão e rapidez esse movimento da marcha ré e convidar as partes a olharem adiante. Por que elas vão olhar adiante? Só porque elas são boazinhas? Porque, de repente, elas abdicaram dessa questão? Não, porque é estratégico. Porque o adiante é onde está a solução. O passado não está me dando a solução. O passado pode me dar entendimento sobre o hoje, mas a solução não está adiante. E se está todo mundo querendo resolver, eu posso calibrar a motivação das pessoas para resolver, ajudando esse enfoque para frente. Então, Harvard vai falar, ajudar as pessoas a falarem mais sobre onde elas gostariam de ir, mais de onde elas procedem. Como é que a gente pauta a comunicação em mediação? Fazendo perguntas que vão falar desse lugar futuro, convidando as pessoas a terem pautas e narrativas que tenham esse olhar adiante. Isso a gente demarca numa mediação. E se você está como negociador, você também pode utilizar essa mesma estrutura, tá? Então, é o que fazer amanhã, ao invés de justificar o ontem apenas, tá? E aí a gente conversou sobre a concretude, tá? Mas existe uma diferença aqui que a gente precisa tatear, que é a diferença entre concretude e flexibilidade. Harvard propõe que a gente esteja nesses dois lugares. Ser concreto é ser específico, é sair da abstração, do não saber, é dar margens concretas e contornos para a decisão. Mas eu preciso também manter a flexibilidade, porque senão eu volto para uma rigidez posicional. Né? É como se assim,
eu tenho uma ideia do meu interesse, dos meus interesses, eu conheço esses interesses, mas eu estou aberta para descobrir percursos de atendimento a esses interesses vários. Não tem um caminho único, tá? Então, assim, se você estiver fazendo uma viagem, você sabe que você quer ir para Búzios, mas se tem uma estrada com problema, você consegue outros caminhos para poder chegar lá. É esse sentido de flexibilidade, tá? Mas eu sei para onde eu gostaria de ir no sentido de interesse, não de posição. E aí, Harvard conclui falando sobre essa ideia de ajudar as pessoas a serem firmes com o problema, mas não com as pessoas, tá? Então, essa é uma ideia que dialoga com apoiar o aspecto humano da negociação, de forma que isso aconteça também com apoio ao deslinde do conteúdo, tá? Então, como é que a gente pode olhar para a negociação? Toda negociação, gente, existe um duplo aspecto. Dentro dessa ideia de ser firme com o problema e não com as pessoas, e entendendo que dentro disso existem diferenças de perfis, que tem pessoas que, para uma resolução, né, como foi dito, dão os dedos, os anéis, tudo. Qual é a postura da nossa mediadora, né? A gente fica absolutamente distante desse movimento ou a gente intervém, tá? Então, assim, eu vou responder essa questão à luz da metodologia autorreflexiva. Por quê? O desafio do mediador é ele se manter imparcial, né? Para se manter imparcial, ele não pode dar orientações de juízo de como ele acha que deveria ser resolvido ou como uma avaliação pessoal dele de que o outro está cedendo de mais ou de menos. Mas ele pode fazer de outra forma, que ao invés de dizer no modo afirmativo, intervir no modo afirmativo, é criar uma abertura reflexiva para que a outra pessoa possa se ver num espelho e perceber o quanto ela está abrindo mão de necessidades ou interesses que são fundamentais para ela. Que consequências isso tem no médio prazo, no longo prazo? Você fazer perguntas estruturadas que coloquem claridade nesse gap. Se passado por todo esse processo reflexivo, montado, direcionado estrategicamente para olhar essa questão, a pessoa ainda assim, não, doutora, mas eu prefiro, você vai respeitar a autonomia da vontade de forma integral, porque a ideia é que eles são maiores, adultos e vão responder. Mas a probabilidade de que isso gere um movimento é muito grande. Num caso específico de pessoas que tendem a abrir mão de tudo, além de um movimento de autorreflexão no nível cognitivo, dela poder ter claridade do que ela está fazendo, dos impactos futuros, a gente entra com uma outra ferramenta que também vem do método autorreflexivo, mas é mais também no sentido de apoiar o empoderamento, a ação, né? E criar blindagens, por exemplo, para que ela possa exercer esse empoderamento no processo sem estar se sentindo tão pressionada. E isso pode ser reestruturado, por exemplo, com mais sessões de cálculos. Algumas negativas, às vezes, elas pedem que o mediador leve a outra parte, que ela não precise falar diretamente, se isso é uma dificuldade muito grande para ela. Você pode fazer uma reunião com sessões mais individuais, o mediador num espaço de transladar a informação de forma indireta, né? Então, você vê o que movimentos você concentra numa sessão conjunta, que movimentos você extrai da sessão individual, e aí você vai fazer um desenho estratégico de acordo com o caso. Mas a minha recomendação profissional, olhando para as boas práticas e olhando para a nossa questão ética em mediação, seria não uma indiferença em relação a esses movimentos, mas a estruturação de um processo em que elas consigam gozar desse empoderamento de uma forma mais ampla, sem que a gente entre desnaturando a imparcialidade no caso. Mas eu vou dizer para vocês também que isso é um formato que eu estou compartilhando enquanto Vivian Gama, e aqui no Mediação Brasil a gente se pauta dessa forma, mas eu tenho experiências de ter estado em outros países, em especial nos Estados Unidos, e a resposta para eles, num caso semelhante, é as partes sabem o que fazem. Se ele está querendo ceder, isso é um aspecto dele e não vou fazer tantas intervenções. Tá? Então, tem 2 desenhos, mas eu opto por criar essa estruturação do primeiro, porque essa metodologia autorreflexiva ela consegue blindar bastante a nossa imparcialidade. E aí a gente só gera mais consciência para as pessoas em relação a movimentos que, de repente, elas estão no nível do automatismo. Porque se é uma tendência minha abrir mão, ceder, eu, em geral, faço isso em diferentes cenários na vida. E tem algo muito bonito de mediação que, se a gente utiliza bem,
A mediação ela gera ganhos de aprendizado cognitivo em relação àquele conflito, em relação a si mesmo, que é o objetivo do método autorreflexivo. Objetivos esses que podem ser exportados para outras áreas da vida. Não é incomum que uma pessoa que depois que passe por um processo de mediação, ela ganhe, aprenda, tenha ganhos aí sobre a aprendizagem de gestão de conflitos que depois ela consiga levar para outros espaços, tá? Tem um caso que eu me recordo muito, que era de uma senhora que estava nessa iminência de abrir mão de tudo. Ela estava era numa partilha de um divórcio e o marido, pela configuração jurídica, ele não tinha direito ao imóvel. O imóvel era dela, né? Ela tinha adquirido isso antes do casamento, de acordo com o regime de bens, e tinha sido uma herança também, enfim. Só que ele, que estava nesse perfil, né, um pouco mais agressivo, numa forma de negociar que ela estava se sentindo bastante amedrontada, não queria criar confusão. Não, eu vou ceder, eu vou dividir. Só que ela era uma pessoa que estava na iminência de se aposentar. Ela ia ter uma quebra de padrão de vida muito grande nessa virada da aposentadoria. E ela não tinha um planejamento profissional ou outros rendimentos imediatos. Então, o que ela não estava vendo? Ela estava vendo que pensar naquilo no hoje, enquanto ela estava ativa profissionalmente, era um cenário. Mas ela não estava vendo quem ela seria daqui a 10, 15 anos, quando ela entra na terceira idade. Então, o que a gente fez no processo reflexivo? A pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: como é que a senhora avaliaria essa decisão daqui a 15 anos? Quantos anos a senhora vai ter daqui a 15 anos? Ela responde: como é que a senhora acredita que vai estar a sua vida financeira nesse momento? E aí, se a senhora, 15 anos, olhasse para o dia de hoje, que a gente está precisando tomar algumas decisões em relação a isso, o que essa senhora orientaria para você que está aqui comigo agora? Isso é uma estrutura reflexiva do método que a gente utiliza. E aí é uma maneira que eu não disse o que ela tem que fazer, eu não disse que ela está cedendo, mas eu inferi de uma série de informações que ela trouxe uma estratégia específica para poder utilizar com ela nesse caso. E funcionou. Não que o meu objetivo fosse que ela aceitasse ou não aceitasse. Aqui a gente, como mediadora, a gente facilita. Se as partes constroem um sentido de justiça que elas identificam como adequado, isso atende. Mas tem que ser claro. As pessoas precisam... O objetivo do método autorreflexivo é gerar ganho de consciência para que qualquer movimento tenha esse lastro. O que é diferente do princípio da decisão informada que a gente tem estudado. A decisão informada em mediação significa que as partes precisam tomar decisões com as informações necessárias em relação às questões de fato e de direito para aquilo. Mas aqui é diferente, é um grau acima disso, porque é um movimento de autorreflexão da própria experiência dela, para além... Ela sabia ali que ele não tinha o direito, que ela queria dar para ele. Então a decisão estava o princípio da decisão informada, ok. Mas não tem esse grau acima de ganho de consciência mais ampliado, que no método a gente identifica como 120 categorias diferentes de observação específica, né? Muito bem, então, dentro dessa ideia, esses são os conceitos fundamentais de Harvard, né? E a ideia é a gente, fundamentalmente, apoiar de forma positiva o aspecto humano da negociação e o deslinde do aspecto negocial. Então, para fechar essa introdução, o que eu gostaria que a gente pensasse? Toda negociação existe um aspecto de conteúdo e um aspecto de relação, tá? Se a gente fosse fazer um desenho disso, né, a gente teria um quadrante assim, e aí se você tivesse aqui conteúdo e aqui relação, você vai ver que esse quadrante ele pode ter uma linha em que algumas questões de negociação, o aspecto de conteúdo é maior, as pessoas estão indo mais aguerridas para o objeto da negociação. Outras, o aspecto de relação é maior. Eu quero preservar a relação. E a gente vai jogar dentro dessa dualidade. Uma observação adicional importante para a gente poder ter cautela no método autorreflexivo é que é o seguinte: não significa uma invasão de conteúdo em que a gente, por uma identificação individual de que alguém possa estar cedendo mais ou menos, ou seja, de acordo com o meu juízo de valor. Não é exatamente isso, e transladar isso para a parte. O que eu faço são perguntas que
abram, expandam uma percepção mais ampliada e as conclusões são autorais, são delas. Ela não compra necessariamente uma pré-ideia minha de estar cedendo mais ou cedendo menos. Então, num exemplo concreto, voltando à ideia dessa senhora, se eu perguntasse para ela, a senhora tem consciência de que a senhora está cedendo isso, né? Ou de que isso pode lhe fazer falta? Isso seria uma forma muito indutiva. E seria, inclusive, mesmo sendo uma pergunta não é uma blindagem de imparcialidade, porque eu posso criar uma inferência direta. Então, a pergunta que foi feita para ela como é que a senhora acha que vai estar a vida financeira da senhora daqui a 15 anos? Nessa idade, nesse momento, o que a senhora diria ou sugeriria para hoje, se a senhora tivesse essa conversa? Na verdade, eu coloquei 2 pessoas para conversar, ela própria com ela. Então, assim, as diferenças são muito sutis, mas é essa sutileza que garante a nossa imparcialidade, porque perguntar não é garantia de imparcialidade, mas a estratégia geral e como ela é engendrada, ela é. E é isso que a gente depois vai aprender no módulo avançado.